Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou o Tibério, sou um dos mentores de física aqui do Cutuca. E no vídeo de hoje a gente vai continuar um pouquinho nossos estudos em hidrostática. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre pressão em líquidos, né? No vídeo passado a gente definiu o conceito de pressão, né? Que pressão é força sobre área. A gente falou dos três jeitos que a gente pode escrever pressão. Caso ainda vocês tenham alguma dificuldade, eu recomendo que vocês voltem lá no vídeo anterior pra gente lembrar, né? Pra gente dar uma refrescada quais que são, né, esses três jeitos que a gente escreve pressão e qual que é o conceito, né, de pressão, se pressão é um vetor, né, que a gente viu que não é um vetor, tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Então, vamos continuar nossos estudos, vamos lá então para agora pressão de líquidos, bora lá? Então, pessoal, para a gente continuar aqui nossos estudos, hoje a gente vai ver pressão em líquidos. Bom, primeiramente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente desenhar um recipiente, para a gente ilustrar melhor, né, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então eu vou botar um recipiente. Nossa, ficou um pouquinho torto. Só corrigir aqui um pouquinho. Então a gente tem um recipiente. Esse recipiente, ele possui um certo líquido que está dentro desse recipiente. Vamos falar que esse líquido está a essa altura aqui, ó. A altura desse azulzinho aqui, tá? Então todo esse líquido aqui está, toda essa parte, né, do meu vasilhame, né, do meu recipiente, está cheio de líquido. Esse líquido, gente, exerce uma força sobre o fundo, né, desse líquido, né, desse recipiente, na verdade. Ele exerce uma força. E eu queria saber qual que é a pressão que ele vai exercer aqui embaixo, né? Qual que é a pressão que ele vai exercer nessa área verde aqui, ó. Qual que é a pressão que está acontecendo aqui? Ok? Então a gente vai ver isso. Bom, o meu líquido, ele está gerando uma força, né? Que força é essa? A força que o meu líquido está gerando no fundo é através da força peso, né? Meu líquido possui massa e o meu peso está empurrando, né? A massa do meu líquido, né? A força peso do meu líquido está empurrando, está fazendo uma força contra o fundo do meu recipiente. Então eu vou escrever a pressão sendo assim, ó, pressão é igual a minha força peso sobre a minha área lá de baixo, né? Perfeito. Só que eu também posso escrever pressão sendo o quê? Pressão como massa vezes gravidade sobre a minha área. Bacana. Vamos voltar lá para a definição de densidade? A gente pode escrever que densidade é igual a massa sobre volume. Perfeito. Portanto, eu posso escrever que a minha massa é igual a densidade vezes volume. Qual densidade e qual volume que é esse? Ah, a densidade do líquido e o volume do líquido, porque a gente está pegando a massa do líquido. Beleza. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever que a minha pressão vai ser a minha densidade do meu líquido vezes o volume do meu líquido vezes a gravidade sobre a minha área. Só que esse volume do meu líquido aqui, vocês concordam que o volume do recipiente, né, que é onde o líquido ocupa, né, que é o volume ocupado, como que eu calculo esse volume? Bom, olha aqui para a nossa expressão. Vocês lembram que para a gente calcular o volume de qualquer recipiente, a gente tem que pegar a área da base e multiplicar pela altura? Ah, perfeito. Então, essa altura aqui vai corresponder à altura do meu líquido, né? O quanto que o meu líquido, né, tem de comprimento, né, está preenchendo, né? Qual que é a altura do meu líquido dentro do meu recipiente. Então eu vou trocar esse volume do líquido por volume do líquido é igual a área da base vezes a minha altura. Então o que eu vou escrever? Eu vou escrever a minha pressão sendo a densidade do meu líquido vezes a minha área, vezes a minha altura, vezes a minha gravidade sobre a minha área. Só que agora apareceu duas áreas. Eu vou simplificar. Então eu vou ficar que a pressão do meu líquido vai ser a densidade do líquido vezes a altura vezes a gravidade. Ah, olha que legal. Achamos uma expressão para a gente calcular a pressão de líquidos. Bacana. Tibério, isso aqui é válido para qualquer situação? Sim, é válido para qualquer situação. Então isso aqui é válido para qualquer situação. Bacana. Mas, Tibério, e se eu quiser saber um ponto, por exemplo... Ah, eu quero saber um ponto aqui, ó. Em cinza, aqui no meu recipiente. Vamos supor que é esse ponto A aqui. Qual que é a pressão nesse ponto? A gente vai ver isso agora. Então, vamos lá. Como que a gente faz para a gente achar a pressão em um determinado ponto do meu líquido? Bom, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos lá de novo desenhar o nosso recipiente. Ok. Agora a gente vai mudar um pouquinho as coisas, tá? Vamos supor que eu queira saber qual que é a pressão nesse ponto aqui, ó, do ponto A, ok? Qual que é a pressão nesse ponto? Bom, eu vou ter de informação a altura
desse ponto aqui, que eu vou chamar de H1. Eu vou ter essa altura aqui. Se eu tenho essas duas alturas, eu tenho a altura total, que eu vou chamar de HF. Ok? Beleza. Primeiro, qual que vai ser a altura que eu vou usar para calcular o ponto A, para jogar nessa expressão aqui que a gente acabou de achar? D vezes H vezes G, né, que é a minha pressão. Tomem muito cuidado, gente. Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Por quê? Pressão é igual a densidade do líquido vezes volume, vezes altura vezes a gravidade. Essa altura aqui que eu vou usar vai ser a altura que está em cima do meu ponto, ou seja, eu vou usar H1. Por quê? Ó, faz sentido um líquido que está mais acima ter uma pressão menor do que um líquido que está embaixo? Né? Vamos por esse ponto B aqui. Não, o meu ponto B possui uma pressão maior. Por que uma pressão maior? Porque tem mais coisa em cima da cabeça dele, vamos dizer assim, né? Se eu tenho mais coisas em cima dele, eu tenho mais pressão, ok? Então, se eu isso, por exemplo, a gente pode até levar para a situação da Terra mesmo, né? Vamos supor, numa situação no planeta Terra, né? Ó, a gente tem uma montanha e a gente tem uma praia aqui embaixo, tá? Uma praia com marzinho aqui. Ó, a gente tem uma pessoinha aqui embaixo, e a gente tem uma pessoinha aqui em cima. Onde a pressão vai ser maior? Vai ser maior aqui em cima ou aqui embaixo? Vai ser embaixo. Por que a pressão vai ser maior embaixo? Porque olha a quantidade, né, de ar que eu vou ter aqui em cima. Olha a pressão, olha o caramba de coisa que eu vou ter aqui. Eu vou ter muita coisa aqui em cima desse hominho. Agora, aqui de cima eu vou ter um pouquinho só. Então a pressão embaixo ela é muito mais alta do que a pressão em cima. Então tome muito cuidado, tá? Se vocês quiserem saber a pressão, né, de um líquido em relação no recipiente, né, a gente tem que usar a altura em relação à boca, tá? Eu gosto de lembrar isso, né, que essa aqui que eu estou pintando agora para vocês é a boca, ok? Eu chamo isso aqui de boca, acho que é legal para a gente lembrar. Então a gente tem que medir a nossa altura em relação à boca do meu recipiente, ok? Nunca em relação ao fundo. Então, lembrando, sempre a gente tem que medir a altura em relação à boca do meu recipiente. Se eu quero saber o ponto A, então eu vou pegar essa altura H1. Se eu quiser saber o ponto B, eu tenho que pegar em relação à boca aqui e o ponto B. Ok? Perfeito. Então, para a gente achar, né, a pressão, a gente tem que sempre pegar a altura em relação à boca. Legal. Agora, e se eu tenho um outro ponto C aqui, por exemplo, na mesma altura que A? Se eu tenho A e C, as pressões vão ser iguais? Sim, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto C. Perdão. Ok, gente? Bom, por enquanto é isso aqui, tá? Pressãozinho de líquidos aqui, um pouquinho de introdução aqui pra gente. Próximo vídeo vocês vão ver aí o princípio fundamental da hidrostática, né, que é o teorema de Steve. Beleza? Então, fiquem aí com a gente pro próximo vídeo para que a gente possa debater um pouquinho sobre o teorema de Steve. Ok? Muito obrigado aí pela sua participação. Que vocês tenham todos aí um ótimo estudo. Até mais. Tchau, tchau, gente.